de hoje, como eu falei, é solidão, tá? Então, a gente vai primeiro definir o que é solidão, tá bom? Então, solidão, primeiro, é um sentimento que ele faz parte da experiência humana. E, como tal, a gente não deveria ter uma postura de negar o sentimento. É uma coisa que a gente aprende muito dentro do mindfulness, é que não existe essa não deveria haver essa classificação que a gente faz de sentimentos bons e sentimentos ruins. Simplesmente são sentimentos que fazem parte da constituição do nosso eu. Então, a gente não deveria rejeitar, abafar a solidão como algo que eu não possa vivenciar. Sim, é um sentimento horrível, é um sentimento que muitos poetas, muitos filósofos trabalharam em torno dele, né? Mas é um sentimento que a gente precisa reconhecer como um sentimento que faz parte da nossa constituição humana, tá? Existe também uma definição também uma distinção, melhor dizendo, entre o que a gente tem como solitude e solidão, tá? A solidão, ela é a versão triste da solitude, tá? Ela tem a ver com a falta de conexão, o sentimento de falta de compreensão pelas outras pessoas, da nossa situação, a falta de compaixão. Então, ela é como se fosse a face triste da solitude, tá? Já a solidão, já a solitude, ela é alegria, a maneira mais simples de definir seria a alegria de estar sozinho. Enquanto a solidão seria a tristeza de estar sozinho, certo? Então, seria de uma maneira bem simples a distinção dessas duas expressões. Então, eu posso sentir solitude. Mamãe, por exemplo, quando ela está numa fase do puerpério, por exemplo, ela precisa de solitude para se reequilibrar, né? Ou quando a gente está muito sobrecarregado de informação nessa pandemia, vendo um monte de informação, que a gente quer um espaço mental para descansar, que a gente quer um espaço de silêncio para ler, por exemplo, a gente está procurando um espaço de solitude, tá? Então, é um espaço que normalmente eu escolho, que normalmente eu estou interessada e optando por estar nela, ou em algumas situações, como a que a gente está vivendo agora, a gente está sendo obrigada a se manter em casa. Então, a gente está sendo, por condições externas e de saúde pública, a se manter isolado fisicamente das pessoas. Mas a gente pode vivenciar essa experiência como uma experiência de solitude ou como uma experiência de solidão. Ou, ainda mais comumente, vivendo uma montanha russa, em que em alguns momentos a gente se sente feliz por estar conseguindo aproveitar alguma coisa que eu não conseguia antes, ou me sentindo sozinho, isolado e extremamente triste, porque não estou conseguindo encontrar com uma pessoa que eu amo pessoalmente, tá? Então, essas são as definições gerais, certo? Vamos lá. Segunda questão que eu queria conversar com vocês é o porquê, tá? Por que é importante a gente falar sobre solidão em tempos digitais, especificamente, que é a ênfase do que eu trabalho aqui no perfil Digital.equilíbrio. Bom, primeira coisa é que a solidão, ela não requer necessariamente a ausência ou a falta de pessoas ao nosso redor. Isso tanto no offline quanto no online, né? A gente pode se sentir extremamente sozinho estando circundado de várias pessoas. As pessoas que experimentam, por exemplo, o sentimento de depressão, elas se sentem constantemente no estado de solidão muito profunda, né? Elas podem estar circundadas pelos seus parentes, elas podem estar, uma adolescente pode estar, por exemplo, numa festa ou numa situação que ela está rodeada de pessoas, mas está se sentindo profundamente sozinha, tá? Então, a solidão, ela não significa presença de pessoas ao nosso redor, no mundo físico, no mundo offline, e também no mundo digital. Ou seja, eu ter 600 amigos no Facebook, eu ter 900 seguidores no Instagram, não significa dizer que eu me sinto uma pessoa sem solidão, certo? Então, no mundo digital, na verdade, o que as pesquisas mostram é que as pessoas se sentem profundamente solitárias, desconectadas de si, e não necessariamente a quantidade de pessoas que eu tenho nas minhas redes sociais, seja quais forem, eu me sinto acolhido, compreendido, aceito, amado.
Então, eu posso estar circundado, portanto, de pessoas do ponto de vista físico, tá? Numa festa, num evento, dentro da família, e me sentir extremamente solitário. Ou eu posso estar no mundo digital cheio de amigos virtuais ou de seguidores e estar profundamente sozinho, tá? Então, estar com pessoas ao nosso redor não significa nos sentirmos sem solidão, certo? Então, primeira questão aqui é que a gente não precisa, portanto, valorizar a quantidade, tá? De pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. Solidão é bem diferente de solitude, conforme diz hoje. Então, a gente não deve valorizar, portanto, a quantidade de amigos presenciais, nem de seguidores e nem de likes, tá? O que a gente deve focar, tanto presencialmente, no offline quanto no online, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Com quem eu estou escolhendo me relacionar? Afinal, quem decidiu escolher as pessoas que eu estou seguindo ou aceitar um convite de amizade no Facebook não foi a pessoa, ela me convidou. Eu decidi aceitar ou não, né? Então, é preciso a gente enfrentar, talvez, a necessidade da gente escolher melhor ou a gente filtrar melhor as pessoas que estão ao nosso redor, digitalmente e presencialmente, tá bom? Uma outra coisa que pode parecer contraditória para mim, que estou aqui no Digital Equilíbrio falando de vida digital, mas existe um estudo que eu vou falar rapidamente, dar só uma pincelada de uma psicóloga chamada Sherry Turkle. Ela é psicóloga que trabalha na Universidade de Massachusetts e ela é uma das primeiras autoras que estuda a questão do impacto do digital no psicológico. Ela, na década de 80, 90, ela já começou a estudar sobre isso aqui nos Estados Unidos. Ela tem TEDs maravilhosas, que eu vou colocar o link para vocês depois nas dicas, para quem quiser saber mais, tá? E a doutora Turkle, ela tem um livro chamado Alone Together, ou seja, juntos, sozinhos, porém juntos, tá? E aí, o subtítulo do livro é algo como porque cada vez mais confiamos menos nas pessoas e mais na tecnologia, tá? Ela faz uma abordagem na área de psicologia social. E aí, a Sherry Turkle, ela fala de 3 tipos de conexões que a gente pode ter, tá? Conexões físicas ou presenciais, certo? Face a face, como ela chama. E ela, segundo as pesquisas que ela fez, já foi comprovado que o nosso cérebro, né, por uma metodologia de mapeamento do cérebro, esqueci o nome agora da tecnologia, enfim, vou me lembrar depois em português, ressonância magnética. Eles conseguem já provar que existe uma sincronização da atividade cerebral quando as pessoas estão em profunda conexão face a face, tá? Ela trabalha muito no estudo da empatia social e da desaprendizagem que a nova geração está tendo da empatia, ou seja, da leitura face a face das emoções do outro. E ela prova e ela defende no argumento dela que a gente precisa ensinar os jovens e as crianças, sobretudo, nessa nova geração digital, a se reconectarem face a face, porque a gente precisa aprender a fazer a leitura das emoções das pessoas e nos conectar verdadeiramente. Bom, o que é que ela diz? Se a gente não tem a ligação presencial, a gente tem interações menos ricas, tá? Só que com a situação que a gente está vivendo, a relação face a face que a gente está tendo é basicamente dentro da nossa família, né? Com as pessoas que moram dentro da nossa casa, a gente está praticando, conforme deve ser feito, o isolamento social. Então, a gente não está hoje podendo exercer a relação interpessoal mais rica, que é a face a face. O que nos resta é a conexão digital, certo? E a gente tem que aceitar, pelo menos por enquanto, as coisas como elas são, certo? E aí, dentro dessas possibilidades que hoje a gente tem, dentro da nossa comunidade Experience JOMO, a Cristina propôs que a gente investisse do que ela chama das ligações síncronas, ou seja, aquelas comunicações, mesmo que por meio digital, que aconteça a fala e a resposta, ou seja, as interações, elas aconteçam de imediato. Ou seja, uma ligação de voz, uma live em que vocês interagem, respondem,
Talvez por isso o sucesso tanto das lives ultimamente, porque as pessoas não querem só ver o vídeo gravado no YouTube. As pessoas querem poder colocar seus comentários, as pessoas querem colocar seu de coraçãozinho, as pessoas querem perguntar, as pessoas querem interagir. Porque a gente tem necessidade dessa ligação síncrona, ou seja, que a gente fala, que a gente vê a expressão facial mesmo que pelo meio digital, que a gente veja a resposta, que a gente consiga interagir, comentar e falar. E a última são as ligações assíncronas, as comunicações, melhor dizendo, assíncronas, ou seja, que acontecem em tempos diferentes ou divergentes. Então, quando eu mando uma mensagem no WhatsApp, que você vai ver ou responder daqui a 2 horas, ou um e-mail que você vai responder daqui a 24 horas, são exemplos de ligações assíncronas, tá? Então, minha primeira dica é, se hoje a gente está nessa situação da pandemia, isolado, se sentindo solitário, e a gente não pode ter a relação mais rica do ser humano, que seria a conexão face a face, vamos gastar um pouco mais de tempo nessas atividades que nos conseguem mais interação. Isso. E nessas ligações síncronas, elas são super importantes que a gente invista um pouquinho mais de tempo nela. Fazendo um parênteses com um comentário do professor Tiago, as crianças sim estão sofrendo bastante nesse período de aulas remotas por falta de interatividade. Aqui no Canadá, onde eu moro, minha filha está na Grade 2, e uma atividade que eles começaram a fazer na segunda ou terceira semana, além de mandar uns e-mails, newsletters, sobre o que é que eles estavam fazendo, o que cada um estava fazendo no final de semana, a gente mandava para a professora, ela fazia como se fosse um boletim, mandava para a gente. E as crianças adoravam, né? Ela adorava ver o que é que o coleguinha está fazendo no jardim, no quintal, de artes, de arte craft e tal, tal, tal. E ela ficava super empolgada. O que aconteceu? Mesmo assim, a professora começou a perceber e a discutir com os outros professores que as crianças sentiam falta exatamente de ver o rostinho do colega, de falar com o colega, de ver se o cabelinho, se a coleguinha cortou o cabelo igual ela cortou em casa comigo também. E aí eles começaram a promover reunião, justamente essa comunicação síncrona, por meio de um aplicativo específico, o Teams, e toda terça-feira ela coloca uma planilha para a gente escolher os horários para eles poderem fazer essa comunicação face a face. A professora sempre pede para eles trazerem alguma coisa que eles vivenciaram durante a semana e faz uma atividade mais ou menos de uns 20 minutos de conversa, são sempre 4 alunos e a professora. Mas assim, para ela foi fantástico, porque toda segunda ela fica esperando quando vai chegar a terça-feira para ela falar com os coleguinhas, né? Então, gente, a primeira dica que eu dou para vocês é que nessa temporada, para a gente minimizar a solidão que a gente está sentindo, a gente tente usar a tecnologia a nosso favor e focando mais em ligações síncronas, ou seja, aquelas comunicações, ligação de vídeo no WhatsApp, no Zoom, no Skype, Hangout. Hoje a gente tem vários aplicativos gratuitos que antigamente não era, né? Eu já fui daquele tempo que eu tinha que pagar Skype para poder usar, para ligar, certo? Muitos de vocês já têm isso como certo, né? De fazer uma ligação no WhatsApp de graça, usando só a internet e vários outros aplicativos, como já falei. Então, invistam nisso, tá? Vamos para mais outras dicas. Outra dica é, nesses tempos digitais, compartilhe como você realmente está se sentindo. Certo? Então, ao invés de a gente compartilhar uma vida positiva completamente editada para o Instagram, por exemplo, que tal a gente compartilhar o que realmente a gente está sentindo? A gente trabalhar no que a Brené Brown fala da vulnerabilidade. Talvez se a gente começar a se expor mais, seja na nossa rede de amigos, se a gente não está à vontade de abrir nossa vida no Facebook, no Instagram, nós somos seu grupo de WhatsApp, por exemplo, da sua família, porque sempre fica bancando que você é forte, ou que você não sente solidão, não sente falta de ninguém. Então, às vezes, a gente ficar nessa ilusão de super positividade, quando na verdade a gente não está tão bem assim, faz com que outras pessoas achem que ela também começa a se sentir culpada porque ela também está se sentindo triste. E o outro parece que sempre está bem. Então, aquela mesma competição social, comparação social, melhor dizendo, que a gente tem em outros contextos fora a pandemia, se reforça ainda mais, porque parece que todo mundo está com a vida perfeita, todo mundo tem tempo. Eu tive um relato de amigo que disse assim, Ju,
eu me sinto tão culpada porque eu estou fazendo home office 8 horas por dia, 2 filhos pequenos, os filhos da mesma idade que as minhas, 7 e 5, 8 e 5. E aí ela diz, quando eu entro no Instagram, que eu acho que eu vou relaxar, eu começo a ver as minhas amigas fazendo todas as brincadeiras educativas possíveis e imagináveis, e eu fico olhando os meus filhos jogados na televisão, porque eu estou feito uma louca tentando me equilibrar no básico de dar conta da casa, dar conta do trabalho 8 horas, eu e meu marido em casa, eu tenho que me concentrar no trabalho com eles brigando do lado de fora. Então, quando a gente, ao invés de revelar só os nossos momentos perfeitos, a gente tivesse um pouco mais aberto de compartilhar as nossas vulnerabilidades nas redes sociais ou nos nossos grupos, na nossa vida digital, talvez a gente estivesse se sentindo mais acolhido, porque talvez outras pessoas também percebessem que ela também está se sentindo assim. Ela também está se sentindo sobrecarregada, ela também está se sentindo só, ela também está se sentindo culpada porque o filho não está fazendo só brincadeira educativa e está mais tempo na TV do que ela gostaria, né? Então, essa é a primeira dica. Se mostrar mais como você verdadeiramente está se sentindo, tá? Outra dica também, nesses tempos digitais, é se alguém, numa ligação, ou numa mensagem de texto, ou numa gravação de voz, te perguntar, você está bem? Tenha atenção para não responder no piloto automático e dizer simplesmente, estou bem, está tudo ótimo. Se a gente exercitar, mostrar nossa vulnerabilidade e disser, de forma bem específica, bem honesta, por exemplo, olha, não está tudo tão bem não. Ontem foi um pouquinho difícil para mim. Ontem eu senti falta de sair, de estar no mundo lá fora. Ontem eu me senti super solitária, foi aquele dia que eu fiquei down. E aí você, quando se abre, talvez a outra pessoa que está te escutando do outro lado, na ligação de vídeo, de voz, de texto, ela vai dizer, cara, eu também. Ontem me bateu um sentimento, eu fiquei super deprê, parecia que eu não queria sair da cama, eu estava de saco cheio dessa história de não poder ter liberdade de sair de casa. E aí você vai se abrindo e a pessoa também vai se sentindo identificada e acolhida naquele teu relato, entende? Então, outra forma, se você também não teve nenhuma reclamação, você não quer compartilhar nada, você pode dizer simplesmente, olha, eu estou grata de você ter me ligado, é muito bom ouvir sua voz, é muito bom ter visto que você está aberta a me ouvir também, obrigado por ter achado um tempo na sua agenda corrida e ter me dado um conselho. Nessa amiga minha, por exemplo, que eu estava falando para vocês, ela gravou uma mensagem de voz longa, desabafando como ela estava se sentindo, e eu também, mãe com filho pequeno, tendo que conciliar a casa, a tarefa de casa, etc, etc. No tempo que eu consegui, a gente não fez uma ligação face a face nesse momento, eu simplesmente, quando eu tive um momento de solitude, não de solidão, quando eu consegui aquela meia hora só para mim, prazerosa, depois do almoço, enquanto as meninas estavam vendo TV, sem culpa, sem peso nenhum, naqueles 30 minutos eu gravei 3 mensagens de voz para ela. Amiga, eu também estou me sentindo assim, eu tentei fazer isso, não deu certo, eu estou tentando fazer tal coisa, eu também senti tal coisa tal época, eu também estou me sentindo assim. Então, isso, ela depois mandou uma mensagem linda de volta para mim, porque ela sentiu que ela não estava só nesse barco, entende? Então, essas são as primeiras dicas que eu trago para vocês hoje. Mas tem outras dicas também que eu separei aqui para gente, para ajudar a gente a lidar especificamente com essa questão da solidão no tempo digital. Tá? Primeira coisa, deixe para trás histórias que não te ajudam. Ou seja, a solidão, ela muitas vezes, ela vem junto com outro sentimento, junto com o medo, que é a prima irmã da solidão, né? E aí pensamentos, por exemplo, como, será que eu mereço ser amado? Ninguém me entende. Ou será que eu vou me sentir sozinho para sempre? Então, esse tipo de história ou de pensamento que a gente vai contando para a gente, essas histórias não são verdade, são apenas pensamentos, certo? Que a gente vai tendo e que muitas vezes, sem perceber, nós vamos alimentando. E tudo aquilo que a gente alimenta, cresce, né? Então, se a gente não quiser que esses sentimentos, essas histórias que a gente vai contando para nós mesmos, não tomem conta da gente, a gente precisa quebrar esse ciclo de pensamento, tá? Esse looping que vai se criando na nossa mente.
Como é que a gente pode trabalhar com isso? Como é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que tomar consciência, perceber que isso está acontecendo dentro da gente. Né? E aí, essa quebra desse pensamento, ele tem vários caminhos. Um caminho é a meditação, que ajuda a gente a tomar consciência do pensamento e a conseguir, ao tomar consciência também, a deixá-lo passar. Isso é a definição de mindfulness, é a presença e observação dos nossos pensamentos e a nossa capacidade de deixá-los passar, não é reprimi-los, mas aceitá-los, acolhê-los e deixar passar. E outras terapias, terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, trabalha muito com essa tomada de consciência e mudança em cima, a mudança do comportamento em cima desse primeiro passo da terapia cognitivo é a tomada de consciência e depois a mudança do comportamento. Então, existem muitos terapeutas, eu não sou terapeuta, eu sou professora, né? Eu estudo aprendizagem, mas existem muitos terapeutas que estão trabalhando remotamente dentro desse tempo de pandemia. Então, se você está com dificuldade de controlar seus pensamentos, se você está sentindo extremamente sobrecarregada, se você está sentindo que está muito pesado para você, se está um pensamento de tristeza ou solidão crônico, ou seja, não é um dia que você sente melhor e outro dia que você se sente pior, mas é uma coisa que todos os dias você sente que está dessa pandemia, cada vez ficando pior, então talvez seja a hora de parar um pouco e procurar realmente uma ajuda de um profissional, que hoje existem muitos que estão trabalhando remotamente. Segunda dica para vocês, para lidar com a solidão nesses tempos, pratique, ou comece a praticar mindfulness. Eu vou deixar nas dicas para vocês depois vários aplicativos, inclusive alguns gratuitos, tá? Que pode ajudar a gente nesse processo de mindfulness. É o ideal a gente fazer sozinho e com um aplicativo? Não. O ideal seria a gente fazer junto com um professor que nos oriente, que nos escute, que interaja com a gente, que nos conduza, né? Mas entre o ideal e o real, eu acho que é melhor a gente ficar hoje com o que a gente tem, que é o real, que é o digital, né? Então, a única dica que eu dou é que vocês comecem devagar, com pequenos momentos de meditação, 5 minutos, 3 minutos, ou 5 minutinhos quando acordar, 5 minutinhos antes de dormir, ou só um momento de 5 minutos, naquele horáriozinho que você conseguir, aquele momento de solitude. Então, é o suficiente, tá? Dentro do mindfulness, quando a gente começar a praticar, sobretudo as meditações guiadas, ela vai ajudar em 2 aspectos. Vai ajudar em 2 aspectos que ajudam a lidar com a solidão, especificamente, tá? Um é a aceitação e outro é o sentimento da impermanência, tá? Então, quando a gente trabalha a aceitação, é a gente entender que não existem sentimentos negativos que, portanto, precisam ser reprimidos. Os sentimentos que a gente tem, eles precisam ser acolhidos, não suprimidos. Ficou claro? Então, é a mesma coisa da gente, em outras palavras, a gente dizer assim, olha, tá ok eu me sentir solitário de vez em quando. Eu sou humano, eu sinto solidão, tá? Então, esse sentimento de aceitação é dizer para você mesmo, tá ok eu me sentir triste de vez em quando. Tá ok eu sentir medo de vez em quando. Eu sou humano. Então, esse primeiro processo de aceitação, parece um passo super simples, ele é fundamental é como se fosse o primeiro passo para a gente mudar, tá? O segundo, que é a impermanência que eu comentei, é o seguinte, é a gente entender que nenhuma emoção ou situação na vida, ela é permanente, ela é eterna, tá? Então, sejam os momentos bons ou os momentos ruins, os momentos de riqueza, de pobreza, de alegria, de tristeza, de solidão ou de compaixão, nenhum sentimento, ele é eterno, inclusive os positivos. Você está alegre hoje, daqui a pouco você pode não estar. Você está hoje super empolgado com seu emprego novo, daqui a 5 anos você pode não estar. Você pode estar super feliz com a sua carreira hoje, daqui a 10 anos não estar. Então, o sentimento que a gente taxa como positivo e negativo, eles não são coisas que são permanentes, eles são impermanentes. Então, quando a gente entende que a solidão ela está existindo nesse momento na minha vida, ou que ela está existindo nesse momento para mim, mas que ela não vai passar a vida toda morando dentro de mim, eu respiro, eu medito, eu tomo consciência desse pensamento e não entro naquele loop que eu falei no início,
de, ai meu Deus, eu nunca mais vou sair dessa solidão, nunca mais eu vou sair de casa novamente, nunca mais eu vou ver meu pai, minha mãe, nunca mais eu vou ver minha família. Não, isso vai passar. Isso é impermanente. Inclusive a própria Covid, né? Então, quando eu entendo que nada é permanente, tudo é temporário, eu exercito uma outra questão que é o desapego, que eu não vou explicar e me detalhar muito aqui. Então, esse exercício de desapego, essa consciência de aceitação e de impermanência, faz com que a gente consiga superar isso daí, tá? Outra dica que eu trouxe hoje para vocês também. Ter coragem e procure pessoas que estão em situações similares, tanto no online quanto no offline, tá? Então, você pode, no offline, hoje a gente está mais limitado, então às vezes eu não posso procurar ninguém além das pessoas que estão morando na minha casa, né? Mas no online, você pode procurar pessoas que estão com interesses similares que você, né? Não precisa você se apegar àquele amigo que você teve na escola 20 anos atrás, porque a gente também precisa aceitar que as pessoas estão em momentos diferentes da vida, né? Então, um amigo teve filho, outro casou, outro mudou de cidade, está em outro contexto, e às vezes ele não tem aquela mesma disponibilidade que há 15 anos atrás tinha, de quando vocês eram amigos adolescentes, de conversar com você meia hora. Né? Essa minha amiga, por exemplo, que eu comentei com vocês, que a gente ficou trocando mensagem de texto, quando a nossa primeira gravidez, a gente ficou grávida mais ou menos na mesma época, e a gente fazia yoga junto no mesmo estúdio. Então, a gente tinha um contexto que a gente não tinha filho. Era o nosso primeiro filho, que estava lá na barriga, né? Então, ele não chorava, não fazia cocô, não acordava a gente de madrugada, ele estava lá guardadinho. Então, a gente ia para yoga depois do trabalho, à noite. Depois da aula, a gente ficava conversando, papeando, tal. Quando conseguia chegar mais cedo, ficava conversando. Então, a gente tinha um contexto de muito mais controle sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida. Hoje, a gente está super fã de podcast, porque a gente consegue ouvir podcast, no caso dela, no trânsito maravilhoso de Recife, eu consigo ouvir podcast na minha vida de dona de casa aqui no Canadá, que não tem empregada, e que me apaixonei por podcast com a influência dela, porque era o que eu conseguia fazer enquanto eu estava cozinhando, por exemplo, fazendo faxina. Não é um vídeo no YouTube que eu preciso estar catando, que é curto. Não, podcast é 45 minutos, eu botava lá e ficava fazendo faxina com podcast. Então, a gente se encontrou e reencontrou em momentos diferentes da vida. Então, a gente precisa aceitar que os nossos filhos, os nossos amigos de adolescência, os nossos primos, a nossa irmã, etc., podem estar hoje em momentos diferentes da vida dela. Então, a gente não deve ficar se apegando ou achando que aquela pessoa que eu tanto amo deveria ter a obrigação de estar conversando online comigo 30 minutos por dia, porque eu estou me sentindo muito solitário. Certo? É isso que eu quero dizer. A gente não deve cobrar dos outros que eles precisam estar conosco todo momento ou o tempo que a gente quer. Certo? Então, a gente deve se abrir a outras amizades, a outras pessoas. E nesse contexto que a gente está hoje no digital, a gente se abrir a encontrar pessoas que têm interesses similares a gente, ou que tenham valores similares a gente, no meio digital também. Tá? Então, abra-se a novas amizades e pessoas, tá? Busque quem tem agendas e tem dificuldades similares. Então, eu, por exemplo, nesse projeto que eu falei para vocês, eu encontrei a Christina Krug, que é do Jono, aqui no Canadá, por meio de uma psicóloga que mora em Seattle, nos Estados Unidos, que trabalha com digital detox, ela faz tipo uns retiros e umas práticas de digital detox. E por conta dessas amizades que a gente foi fazendo, hoje faço parte da comunidade. E aí a Cristina Maleca, que foi a primeira que fez essa ponte entre a gente, ela já me indicou o pessoal do Connect Feast, que eu vou fazer um jantar virtual na quarta-feira. Eles estão baseados em Seattle. Eles faziam uma vez por semana um jantar offline, mas agora não posso fazer presencial, nem exigir que ninguém leve o celular para dentro do jantar. Eles estão fazendo encontros presenciais. E eu vou quarta-feira participar, de 7 horas da noite, de um jantar com eles. Eles têm uma temática geral e jantar, vai ser com computador intermediado, que é o que dá para fazer atualmente. Tem um tema barbecue, de comida, quem puder levar churrasco leva, se não leva o que quiser. E a temática de discussão é comunidade, como construir novas comunidades nesse contexto digital. Então, a gente... Até a próxima, Ju.
Então, a gente precisa se abrir para outras possibilidades de conexão com as pessoas. Se a gente tem uma experiência negativa com o Facebook, por exemplo, não significa que eu não possa ter uma experiência diferente no Instagram, tá? Não significa que eu não possa ter uma experiência em outro tipo de mídia. Então, a gente precisa, na verdade, aprender a fazer a curadoria digital de quem a gente está seguindo. Se a gente aprender a dar um follow, deixar de seguir as pessoas com as quais a gente não se conecta mais, se conectou há 20 anos atrás, mas não se conecta mais, a gente vai ter uma ferramenta que vai ajudar a gente a encontrar as pessoas que têm valores, agendas, projetos, propósitos similares que a gente tem. Então, hoje, o meu perfil no Instagram, por exemplo, independente de ser pessoal comercial, quando eu comecei a estudar essa temática, eu comecei a dar um follow em perfis pessoais, por exemplo. Por que eu queria deixar de ter contato com a minha família? Não, porque para mim eu já tinha esse uso no Facebook, entende? Então, eu estava usando o Instagram como uma forma de encontrar, não reencontrar ou conversar com os meus amigos de 20 anos atrás, ou com os meus alunos que eu construí uma amizade em 12 anos de carreira, entende? Ali eu tinha 600 pessoas, 560 pessoas, eu acho, 600 mais ou menos. E no Instagram, o que eu fiz? Eu comecei a deixar de seguir perfis pessoais e comecei a seguir perfis profissionais que tinham a ver com o assunto que eu estava começando a descobrir, que era, desculpa, no meu caso, bem-estar digital. Comecei a seguir hashtag. Então comecei, então isso chama-se Digital Wellbeing. Ah, tá. Isso se chama Digital Wellness. E depois eu fui descobrindo meu interesse de meditação. Como é em inglês que eu procuro isso? Hashtag Mindfulness. Então eu comecei a seguir hashtags. Porque eu queria seguir não pessoas, mas eu queria encontrar pessoas que tivessem afinidade com aquele tema que eu estava querendo estudar e descobrir. E foi assim que eu fui construindo uma rede de pessoas conectadas com o que eu quero, com o que eu estou querendo estudar. Que é uma coisa, uma paixão minha, né? Então, vocês podem fazer isso também, tá? Revisem as pessoas que vocês estão seguindo no digital, seja qual plataforma vocês utilizem. Procure grupos no Facebook com interesses similares a você, tá? Baixe aplicativos com assuntos que você quer descobrir. Você pode baixar aplicativos de meditação, que eu vou colocar nas dicas para vocês depois. Pode colocar aplicativos de mudança de hábito. Você pode também, uma outra dica, procurar amigos dos amigos que possam te ajudar, que possam apresentar. Então, essa semana, por exemplo, eu tive uma experiência de apresentar uma amiga para Marcos Barros. Uma amiga, que eu chamo amiga, a Paty Rodrigues, que eu conheci no Instagram. Ela começou a me seguir, começou a indicar o meu trabalho para uma série de pessoas. Ela trabalha com inteligência emocional de professores. E eu comecei a seguir o perfil dela, comecei a gostar do estilo de trabalho dela. Resumindo, a gente se tornou amiga. Trocamos WhatsApp, marcamos uma live junto, fizemos na quinta-feira passada. Quem quiser ver, está lá no meu feed, está postado no GTV. E eu conheci Paty no digital. Nunca conheci presencialmente, tá? E eu apresentei a Paty ao Marcos, porque ela está numa nova fase profissional, que ela está querendo explorar novas coisas no digital. Ela está fazendo doutorado em educação, o Marcos é coordenador, junto com a Dora, nessa área na UFPE. E aí eu apresentei para ela o trabalho e o novo perfil do Ruby do Educate, e ela ficou encantada. Então, veja, às vezes você diretamente pode não o conhecer, mas você pode ter um amigo de um amigo, pode conectar, entende? Esses pontos de interesse que você tem. Eu já tive uma outra pessoa que me procurou dizendo: Ju, você está morando aonde no Canadá? Porque eu estou pensando em fazer uma pós na área X, eu estou em dúvida em fazer em Vancouver ou em Toronto. O que é que você acha das duas cidades? Qual a cidade que você mora? Como é que é? Aí ela descobriu que British Columbia é a província onde fica Vancouver e onde fica Victoria, onde eu moro. E ela começou a perguntar sobre a cidade, eu comecei a falar sobre a cidade. E eu indiquei o perfil da Priscila, embarquei com a Pri, que é um perfil maravilhoso, que me ajudou no processo de tomada de decisão para vir aqui para Victoria. Então, talvez eu não tivesse... A Priscila mora aqui em Victoria. Ela mora há vários anos aqui. Veja só, eu até agora não conhecia a Priscila pessoalmente, só virtualmente. Mas eu conheci o projeto que ela está envolvida aqui, que é um projeto chamado Projeto Aquarela,
que envolve uma pessoa que é da área de uma fono, que envolve uma pessoa que é da área de música. Conheci o projeto, divulguei o projeto, fui para um evento presencial que eles organizaram aqui em Vitória com as minhas filhas, que elas adoraram, mas Priscila não estava aqui porque ela estava viajando no Brasil. Resumindo, eu já entrei em contato com ela no privado para saber sobre a cidade, para tomar uma decisão para vir para cá. Perguntei indicação de bairros para escolher a casa onde eu ia morar. Pedi uma série de várias dicas no privado, para ela também, não só seguindo as informações do blog e do perfil dela no Instagram. Agora me perguntem, eu já conheci pessoalmente a Priscila? Não. Mas desde quando eu me conecto com ela? Desde acho que agosto ou setembro do ano passado. Ela me ajudou a tomar uma decisão de vida sobre mudança. Ela me ajudou no momento em que eu estava me sentindo muito só, sem ter um norte e sem ter informação para decidir. Aceitamos a oferta de emprego lá para Vitória, que a gente nunca ouviu falar, ou a gente aceita a proposta de emprego para ir para Toronto. Então, o que eu quero dizer com todos esses exemplos é que a gente pode sim fazer desse nosso espaço digital um espaço onde a gente aprende, onde a gente segue pessoas que vão agregar para a vida da gente.